What's up, guys? Eu sou o Teacher Henrique e você tá no Teacher I Have a Question. Se você não me conhece, sou professor de inglês há um tempão já. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que vocês não devem fazer nunca para que as crianças falem inglês com vocês em casa, para que elas mostrem o progresso delas e para que vocês consigam acompanhar aí e saber o que elas estão aprendendo ou não estão aprendendo na escola, ok? Muitos pais aqui no Vietnã, eles são super exigentes com as crianças, eles esperam um monte das crianças. E às vezes as crianças têm 7 anos e eles esperam que as crianças falem como se elas fossem crianças de um país nativo, onde elas falam inglês como língua nativa. E isso não vai acontecer, assim como não vai acontecer aí no Brasil também. Quando as crianças chegam em casa, os pais querem que as crianças mostrem o que eles aprenderam. Mas eles fazem isso de uma forma errada, que vai fazer com que a criança crie algum tipo de bloqueio. A criança vai achar estranho estar sendo interrogada daquela forma. Então, a primeira dica é nunca peça para o seu filho traduzir coisas. Uma mãe vietnamita chegou para minha assistente de sala falando assim: olha, eu pedi pro meu filho traduzir eu pro inglês e ele não sabia traduzir eu pro inglês. E eu é super fácil, papá. E ela ficou horrorizada que a criança não sabia dizer eu em inglês. Quando na verdade a criança sabe muito mais do que dizer eu em inglês. Mas vamos aos fatos. Por que isso aconteceu? Na minha aula, pelo menos, eu acredito que em várias aulas no Brasil também, os professores não ensinam inglês de uma forma descontextualizada, baseada em tradução. Então as crianças não vão estudar na escola tipo eu, I, você, you e assim por diante. A gente vai ter uma contextualização. As crianças olham uma figura e elas aprendem quem é I, quem é you, quem é he, quem é she, sem necessariamente traduzir literalmente de uma língua para outra. Tá bom? Especialmente com crianças pequenas, isso tende a funcionar muito bem. As crianças realmente conseguem se envolver nesse mundo que é falar inglês, ou o mundinho ali do faz de conta delas da história, e daí elas entendem o conteúdo, mas elas não conseguem conectar as duas coisas para dizer que eu em inglês é uma coisa e o eu em vietnamita, ou em português, é outra. Se você fizer isso, você vai frustrar o seu filho ou sua filha e você vai aí criar dessa forma uma barreira. A criança vai dizer, não, eu não sei, eu tô indo pra escola e eu não tô aprendendo nada. Ela vai ficar chateada com ela mesma. Ao invés de você pedir para ela traduzir, você pode tentar pedir para ela te ensinar. Então, como é que se fala peixe em inglês? A pergunta muda um pouco e talvez a criança já consiga entender e você já está criando aí um outro cenário para ela, tá bom? Então, ensina para mim, me conta, como é que é? Número 2, nunca pegue as crianças desprevenidas. Meu pai gostava muito de fazer isso. A gente estava viajando de carro assim, tava dirigindo, né? Dele virava assim: Oi Henrique, o que essa música quer dizer? E eu tipo, o quê? Oi, como assim? Sinceramente, eu ainda tenho dificuldade para entender algumas músicas e eu preciso de contexto, eu preciso de tempo para ouvir mais de uma vez, etc. Então naquela época, quando eu tinha, sei lá, 13 anos, eu nem era criança mais, eu não conseguia dizer isso, eu conseguia pegar algumas palavras aqui e ali perdidas na música, tá? Então não façam isso, não peguem as crianças desprevenidas. Sempre é bom criar um contexto, né? Para que as crianças aí usem o inglês com você. Mesmo nas aulas de inglês, os professores de inglês eles são recomendados a fazer uma atividade de warm-up, como um aquecimento para a criança. Então a gente joga jogos que na verdade talvez nem precisem de inglês, mas que preparem o ouvido da criança para que ela entenda, olha, a partir de agora a gente vai estar falando inglês e eu espero que vocês me respondam em inglês também. Como que a gente faz isso de forma certa? Então, eu sugiro você pegar o livro do seu filho, da sua filha, da criança e ir através do livro, começando com as perguntas mais fáceis e indo para as mais difíceis. Então, você aponta para alguma coisa, você pergunta, o que é isso? Mas o que é isso em inglês? Daí, pergunta coisas fáceis, pergunta as cores primeiro. Pergunta para a criança as formas geométricas, se ela já aprendeu. E assim por diante. Então, você vai... É um crescendo, é um negócio muito fácil para a criança primeiro se acostumar que você vai estar ou falando inglês com ela se você conseguir, ou que você vai estar falando, você está pedindo que ela use o inglês com você. Terceira coisa, nunca diga, como assim você não sabe isso? Estava falando com a minha teacher favorita, que trabalhou comigo, a teacher Julissa, maravilhosa. Se vocês quiserem contato para aulas online, eu super passo. E ela falou o seguinte, Henrique, um dos pais dos meus alunos perguntou para o filho, quantos verbos você sabe? É uma pergunta muito louca, tipo, como é que eu, Henrique, adulto, que fui pra faculdade, vou saber quantos verbos eu sei? Não é um negócio que você consegue contar, não é verdade? Então, esse tipo de pergunta não deve ser feita. Esse tipo de pergunta as crianças não vão ter respostas, né? E assim, se você tá falando inglês com seu filho errou, não fica tipo, como é que você errou isso ainda? Gente, o processo de aprender uma língua é muito longo, é muito demorado.
E a gente vai precisar fazer isso, sim, aos pouquinhos. O que eu sugiro para vocês é que vocês conversem com os professores dos seus alunos, tá? Por que os professores? Porque eles sabem o que os alunos são capazes de fazer, o que eles não são capazes de fazer e até onde eles estudaram. Você não pode pedir para o seu filho falar um vocabulário super avançado, uma gramática super avançada, se na escola dele, onde ele está sendo literalmente, como a gente fala em inglês, spoon-fed, né? Tipo, alimentado de colherinha, assim. Tipo, se ele não fez isso ainda, ele não vai conseguir. Se o professor não ensinou, ele não vai conseguir falar. 4. Não esqueça o tema de casa. Não deixe o tema de casa só como responsabilidade das crianças. Se você tem um tempinho, olha o livro deles, entende o que eles estão estudando e pede para a criança te explicar ou te contar um pouquinho do que ela está fazendo no tema de casa, tá bom? Mesmo se você não entender. É uma forma de você pedir que o seu filho use inglês, ou pelo menos que ele leia as frases que ele está escrevendo, para que ele pratique aí um pouquinho de speaking durante o tema de casa. E o último é um deixe. Deixe as crianças assistirem coisas que não são em português. Hoje em dia, a maioria dos desenhos mais famosos aí, a Peppa Pig, a Galinha Pintadinha, o Mr. Bean, todos eles têm versões em inglês também e vai ser bom para o seu filho praticar o listening dele assistindo desenho. As crianças, quando assistem desenho, elas não se importam muito se está em português ou em inglês, porque elas estão mais focadas no vídeo em si, no que está acontecendo no desenho. Quando seu filho chega da aula, você não vai pedir para ele, né? O que você aprendeu hoje? A criança brincou, a criança correu, ela juntou palavrinhas, ela fez frases, mas ela não vai te dizer isso. Se você perguntar o que você aprendeu, ele vai dizer, nada, eu só brinquei. Para a criança foi o que ela fez, ela só brincou. Então, para você tirar dela, né, para você conseguir que ela fale com você sobre o que ela fez na sala de aula, pergunta, dicas da Teacher Julissa, pergunta para ela, com quem você brincou na aula hoje? Né? O que vocês fizeram quando vocês estavam brincando junto? Esse tipo de pergunta vai fazer com que a criança te conte exatamente, eu brinquei com o fulaninho, a gente fez isso, ou eu brinquei com o ciclaninho, a gente colou figurinha. Enfim, a criança vai te contar e assim você vai estar mais por dentro do que a criança fez. Se você tem mais alguma dica, dúvida sobre inglês para crianças, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder e ajudar se eu puder. E se eu não puder, eu vou buscar quem pode ajudar. Se você quiser saber atividades que você pode jogar com o seu filho ou com a sua filha, com as crianças, para que elas pratiquem o inglês que elas aprenderam na escola em casa, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo aqui que está nos cards para que conheçam atividades novas e possam brincar com seus filhos. As crianças vão amar todas as atividades. Todas elas são as favoritas das minhas crianças, do jardim de infância até uns 8, 9 anos de idade. Elas adoram esses jogos, então super sugiro. Alright? I see you around. Bye bye!